começar mais um GFUT Convida, o retorno nesse 2023 para o segundo semestre. Primeiro GFUT Convida deste semestre. A gente vai receber hoje o Vladimir Braga para falar sobre a experiência dele no futebol feminino no Palmeiras. O Vladimir, ele é graduado no ano de 2000 em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, iniciou sua carreira nas categorias de base do América Mineiro em 2001. Foram 18 meses nesse clube, mesmo período em que ele concluiu a especialização em treinamento esportivo na Universidade Federal de Minas Gerais. Em julho de 2002, ele se transfere para a base do Clube Atlético Mineiro, local onde ele permaneceu por mais tempo. Foram 11 anos e 6 meses como preparador físico no futebol de base, com 12 títulos conquistados entre torneios regionais e internacionais. Em dezembro de 2013, ele se desligou do clube para atuar no futebol profissional, passando por América de Teófilo Otoni, Tricordiano, Tombense e Coimbra. E, ao final de 2022, acertou sua ida para a Sociedade Esportiva Palmeiras, em sua primeira experiência no futebol feminino. Atualmente ele é mestrando em Educação Tecnológica no Cefet, aqui em Belo Horizonte. Lembrando que o GFUT Convida acontece mensalmente, né, durante o período letivo da UFMG. Então, todo mês a gente tem um convidado diferente para debater um tema diferente. Quem está aqui presente pela primeira vez, a gente convida para acompanhar o GFUT nas redes sociais, onde a gente divulga esses nossos encontros, esses nossos bate-papos. Um último recadinho, mais para frente a gente vai disponibilizar o link de presença. Esse link é para quem deseja receber o certificado de participação. Então, quando a gente mandar lá no chat, por favor, preencher o nome e o e-mail. A gente vai ter um tempo de fala do Vladimir e depois a gente abre para as perguntas e comentários, enfim, para o debate aqui. Então, vamos lá, Vladimir, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui no GFUT, grupo do qual também faço parte, acompanho e, enfim, tenho minha admiração total nos seus participantes, a figura do Silvio. E vamos falar de futebol feminino. Depois de 22 anos, 21, 22 anos no futebol, isso que eu não contei os períodos que eu estava em Viçosa, que eu já trabalhava, mas enfim, 22 anos no futebol masculino. Meu último clube no futebol masculino foi o Coimbra, e ao me desligar do Coimbra, eu fiquei um tempo, na verdade, sem clube, e começou umas conversas no final do ano, conversas com o treinador Rolfo Mantúlio, para acompanhá-lo no Palmeiras. Tá? O convite inicial era realmente para as categorias de base, era para o sub-20, mas com a saída do Ricardo Belli, naquele momento, final de 2021, exatamente, 21. Ele saiu e a gente integrou e assumiu a comissão técnica do profissional do Palmeiras. E, enfim, naquele momento, a gente já chegou com uma competição em vista, que era a Ladies Cup, que era bem no final do ano. Mas vamos falando primeiro da estrutura, porque eu acho que é interessante para as pessoas terem ciência, né, de como o futebol feminino, quais são as estruturas do futebol feminino, de como ele é conduzido em termos de suporte. A estrutura do Palmeiras, né? A gente treinava no estádio municipal de Vinhedo, onde as atletas também ficam alojadas, elas moram lá, né, nos seus apartamentos, né, todos, né, fornecidos pelo clube, e jogávamos. O CT do masculino era no local que a gente treinava eventualmente, na verdade era com uma frequência até boa até. Nós íamos a São Paulo, 60 quilômetros,
E sempre tinha um treino ou dois no CT lá junto com o futebol masculino. Não foram poucas as vezes, não. E jogávamos, né? O Palmeiras joga até hoje, né? No Allianz Parque, Arena Barueri e Canidé, né? Onde o Palmeiras manda os jogos. E elas se alimentam no restaurante da cidade, né? Né? O transporte é fornecido pelo clube, e o setor administrativo do Palmeiras fica numa casa no centro de Vinhedo, ali perto do estádio mesmo, em Vinhedo. Enfim, a escolha de Vinhedo, segundo né, até em conversa com o diretor do futebol feminino, Roberto Simão, é porque o Palmeiras, Vinhedo é a cidade onde mais tem torcedores do Palmeiras, parece, salvo engano. Proporcional ao tamanho da cidade, sim, é uma cidade pequena, mas é uma cidade com bastante palmeirense. E um dos critérios foi esse, né? Como não havia uma estrutura adequada, né? Até porque deslocamento dentro de São Paulo é complicado. Eu sei que a torcida até ela cobra, né? Que o Palmeiras vá treinar em São Paulo. Até hoje, né? A torcida do Palmeiras cobra que vai treinar em São Paulo. Só que a estrutura em São Paulo é o CT do profissional, tem o CT da base. E eu acho que não contempla, acho que não contempla, né, uma rotina lá com o futebol feminino pela quantidade de treinos, enfim. Então ainda não tem uma estrutura adequada em São Paulo. Não sei como é que está em termos de planejamento isso, né? Eu saí em dezembro de 22, então eu não tenho conhecimento de como que anda isso referente a um CT, a um local de treino para o futebol feminino. Eu quis começar por essa foto, porque eu acho que ela, assim, a foto ela mostra muito, talvez, um retrato do futebol feminino ainda hoje, né? A comissão técnica do Palmeiras era formada de treinadores, preparadores físicos, analista de desempenho, treinador de goleiro, fisioterapeuta, supervisora, massagista, roupeiro, nutricionista, psicóloga, médico e uma profissional de mídia. Nessa foto, alguns não estão, né? A que está de uniforme mais escuro ali, à direita da foto, junto com a analista Vanessa, que é a profissional de mídia, que, enfim, fez todas as postagens do Palmeiras, ela que cuida disso. Mas o interessante nessa foto é porque olha a quantidade de homens numa comissão técnica de futebol feminino, né? Já vou começar assim, levantando essa lebre aí, né? Que acho que é uma realidade do futebol feminino, uma quantidade talvez excessiva de homens trabalhando no futebol feminino, inclusive esse que vos fala, né? Foi o futebol feminino. Temos aqui 3 preparadores físicos, né? Um que fazia uma função mais ou menos de auxiliar também, né? Os 3 da foto, os 2 da esquerda, né? E o agachado éramos preparadores. E, enfim, uma quantidade de homens, né? Muito excessiva, né? E poucas mulheres trabalhando na comissão técnica do Palmeiras. Pelo menos o que aconteceu até o dezembro do ano passado, creio que hoje ainda não mudou muito. O Palmeiras disputou no ano de 22, se a gente considerar aí a Ladies Cup, que era um torneio de final de ano, que era em 21, dezembro de 21, mas jogamos a Supercopa. Na Ladies Cup, fomos eliminados da primeira fase sem nenhuma derrota. Na verdade, a gente tivemos um empate com o Flamengo e um jogo final com uma equipe argentina, não vou lembrar o nome agora, mas foi no saldo de gol, não fomos para a final. Acabaram classificando o Flamengo no nosso grupo e o São Paulo no outro grupo. Supercopa é uma competição em janeiro, foi feita em janeiro. A gente conduziu o grupo, quer dizer, pré-temporada começou, finalizamos o ano, começou a pré-temporada, logo tinha essa competição. A Covid tirou pelo menos 6 atletas do time titular. Enfim, várias jogadoras importantes não jogaram, jogamos com um time bem modificado, fomos eliminados no primeiro jogo pelo Corinthians, pelo placar, salvo engano, 3-0.
Campeonato Brasileiro. É um campeonato longo, né? O mais longo disputado pelo Palmeiras, é de março a setembro. E o Campeonato Brasileiro a gente teve uma participação até, eu acredito, por ser a primeira vez, uma boa participação. Nós fomos eliminados pelo Inter e a gente, na verdade, fomos eliminados pelo Corinthians na semifinal, desculpa. Fomos eliminados pelo Corinthians na semifinal. E é um torneio de longo prazo, mas assim, a gente o que é interessante falar é o seguinte, eu acho que é importante, né? Eu fui convidado para a competição para o Palmeiras pelo Hofmann Túlio, que era o treinador. O Hofmann ficou até junho de 22, quando ele se desligou. O último jogo dele foi contra o São Paulo, né? Ele se desligou. Eu permaneci, né, em conversa tratativa com a direção do clube, eu permaneci até o final do ano, e aí assumiu o Belli, e nesse momento houve uma reconfiguração no futebol feminino lá na comissão técnica, e eu deixei de ser o preparador principal, e eu passei a trabalhar como um preparador físico voltado mais para reabilitação, enfim, eu cuidava da parte de transição das jogadoras de lesão, do treinamento de força, após essa troca de treinador. O Ricardo Belli voltou nesse momento ao clube. Disputaram a Libertadores, né, no Equador, em outubro. Palmeiras foi campeão pela primeira vez da Libertadores. E o Campeonato Paulista, o Palmeiras foi campeão em dezembro, parece que 22 de dezembro, já estava fora do clube na final do Paulista. Um ponto marcante no Campeonato Brasileiro. Nós ganhamos do Corinthians na primeira fase, no Allianz Parque, por 2-0, 2 gols da Duda Santos. E o Palmeiras não... Havia muitos anos, né, que não ganhava, acho que nunca tinha ganho do Corinthians, se eu não me engano. Então, assim, a Palmeiras não tinha ganho do Corinthians. Foi uma vitória importante para o clube. E importante a sequência. Eu vou falar da sequência de novo, que eu acho que o ponto mais importante agora são as percepções. Porque foi a pergunta que eu mais recebi quando eu tinha folga, eu vinha para Belo Horizonte, dos amigos do futebol, em relação a isso, né? Qual que é a diferença? O que eu achei do futebol feminino? Como que funciona? Como é que é a rotina? Como é que é a dinâmica? Enfim, vamos seguir esse roteiro que vai ficar bacana. A chegada, nossa, foi em novembro, né? Foi no mês de novembro, né? Então nós chegamos até nós ficamos alojados no local definitivo, né? A gente foi bem recebido pelo clube, a estrutura ótima. E a primeira preocupação minha foi na questão de conhecer as atletas, conhecer a rotina delas, conhecer a dinâmica de trabalho delas, como que ia ser o meu relacionamento com elas. Eu coloquei o tópico de relacionamento, que eu acho que, por trabalhar tanto tempo no futebol feminino, por trabalhar tanto tempo no futebol masculino, eu realmente tive eu vou chamar uma certa dificuldade nesse início, e não por uma questão competitiva, porque as atletas são altamente competitivas, altamente dedicadas, entendem muito, muito, muito do jogo, do futebol, do treino, elas são muito profissionais. Isso é uma coisa marcante. Outra coisa marcante no futebol feminino, minha percepção de dentro. As jogadoras são extremamente... o futebol feminino é extremamente emocional. Elas vivem aquele momento com muita força, com muita intensidade. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção no futebol feminino. E eu te confesso que eu achei assim... eu achei tão emocionante quanto o futebol masculino. Eu não vi essa questão, né? As pessoas falam muito, né, que o futebol feminino, né, a turma que não gosta, né, a turma que, infelizmente,
infelizmente ainda não entendeu o futebol como ele deve ser, mas eu acho que o futebol feminino é tão emocionante quanto o masculino. O jogo feminino, eu achei um jogo interessante, né? Há algumas diferenças em relação às ações motoras, né? Mas poucas diferenças. Claro, a gente tem que guardar as proporções, né? De velocidade, de força, mas a intensidade, a tática, há muita entrega. Enfim, me chamou muito a atenção do futebol feminino pela atenção que elas dão em todos os detalhes, em todos os momentos. Qual que é a grande diferença do futebol masculino para o feminino, se você me perguntar? Porque tudo que eu falei agora tem a ver com o masculino, que é competitivo, que os jogadores se entregam, né? Enfim, eles têm. O que eu achei mais interessante é realmente os momentos entre treinos, entre jogos. A convivência com as jogadoras na verdade, foi uma escola para mim, foi uma aula, porque elas, como se diz, os assuntos abordados com as atletas, geralmente que se aborda entre elas, é totalmente diferente dos assuntos do futebol masculino. Futebol masculino, eu falo com muita propriedade, né? Os jogadores são cheios de tabus, cheios de preconceito, não tem muita conversa além daquela mesma, né? O assunto geralmente entre os jogadores realmente samba, pagode, mulher, e realmente é isso mesmo que eles falam, né? Ganhar jogo, quem joga muito, carro de alguém, carro de outro. E no futebol feminino eu vi uma diferença marcante em relação a isso. Abordávamos no almoço, no café da manhã, todos os assuntos de uma maneira bastante saudável. Elas são muito, assim, e elas são participativas, né? Elas prestam atenção em cenários, nas coisas que acontecem no entorno. Elas estão por dentro, sim, elas estão por dentro. E foi muito interessante esse momento meu com elas no futebol feminino, na rotina do Palmeiras. Bom, eu abordei aqui, né? Eu coloquei como tópico aí mulheres no staff técnico, né? Que eu falei que realmente tem muito pouco. Eu abordei, até antes de começar a transmissão, a gente vinha falando sobre a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras é uma torcida extremamente apaixonada, ela acompanha o futebol feminino, são não só os perfis de Instagram, né, as torcidas organizadas conhecidas, mas também torcedores diversos, eles acompanham tanto pelas redes sociais, né, que elas participam no Instagram do clube, eles participam, como no estádio, torcida que comparece, que acompanha, que conhece o que acontece dentro do clube e no futebol feminino, o que é importante. Eu coloquei um tópico aí que chama lugar no clube. O que é lugar no clube para mim? Né? Qual que é o lugar que o futebol feminino tem no clube? A primeira coisa que eu vi quando eu cheguei no Palmeiras, né? O Palmeiras é um clube que cresceu ao longo dos anos, né? O futebol feminino, né? Ao longo de 3, 4 anos, 5 anos aí com esse projeto, com a mesma direção, com essa direção. Realmente o futebol ele cresceu, tanto que chegou na Libertadores, estava enfim, foi crescendo de divisão, e realmente hoje é uma potência, só que tal qual vários clubes da Série A do futebol masculino, do futebol feminino, da Série A do feminino, não tem categoria de base. O Palmeiras não tem base, né? Então, quando a gente vai entender muitas coisas, tentar entender muitas coisas que acontecem no futebol feminino, a quantidade de clubes de expressão que não tem base não é pouco. Alguns clubes estão formando, talvez tenham juniores, enfim, juniores que é o sub-20 e o 17. Só que ainda é muito pouco o investimento do clube em categorias de base. Ainda é muito pouco dos clubes, né? Os clubes investem muito mais em categoria de base e ainda
eu vejo que o futebol feminino ainda não tem o lugar que ele precisa no clube, né? Que ele merece no clube, justamente porque não tem o CT, além de não ter base, não tem o CT para ele, o CT próprio do futebol feminino, porque eu acho que esse é um grande problema das equipes. Você ter um local de treino, um local para você é, treinar especificamente as jogadoras do futebol feminino. E isso não é uma coisa do Palmeiras, eu estou falando do futebol feminino, não é específico do Palmeiras. O Palmeiras está buscando os seus caminhos, né? E assim como os outros clubes, só que a realidade é que não tem categoria de base e não tem CT. E isso é uma coisa que faz muita diferença. Quais são os caminhos que eu acho, né, que eu entendo que são interessantes para o futebol feminino? Eu acho que primeiro é estabelecer esse lugar do futebol feminino dentro do clube. Né? Esse lugar, eu acho que os clubes têm que pensar mais nisso. Né? O futebol feminino ele é rentável, sim, ele tem mercado, sim, ele tem crescido, sim. Então, assim, pensando pela questão financeira, mais do que se justifica você ter um investimento maior dentro do clube e o futebol ocupar um lugar mais relevante em relação aos investimentos do clube. Uma outra questão que eu acho que é fundamental, que eu vejo fundamental para o futebol feminino, é em relação à organização das competições, porque a gente, por diversas vezes, a gente cede atletas por causa de data FIFA, né, para a seleção brasileira. Então isso é uma coisa interessante porque o futebol feminino, futebol masculino, o campeonato para a seleção jogar. No feminino, eles perdem muitas jogadoras por conta disso, né? As jogadoras, os clubes não param por conta e se param por muito tempo o campeonato. Então, o futebol feminino ele tem essa questão da relação com a CBF, porque os clubes realmente têm que investir em atleta, têm que investir em base, por quê? Porque se vai ser jogador para a seleção, o campeonato não precisa parar. O campeonato masculino, você cede jogadores, você mantém um campeonato. Né? Você mantém o campeonato e sem o decréscimo tanto das questões técnicas. No feminino, o campeonato ele para, você fica aí 2, 3 semanas, quase um mês sem jogar. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ver, tem que rever, né, com participação dos clubes e da CBF. Eu acho assim que em relação ao Palmeiras, e o Palmeiras é um clube hoje de expressão, né, entre os grandes do futebol brasileiro. Eu acredito que o Palmeiras, junto com o Corinthians realmente o Corinthians está no nível acima de todos os outros. Mas se nós pensarmos aí, São Paulo, Palmeiras, Santos, Ferroviária e Internacional, eu acredito o Palmeiras nesse patamar, o Corinthians, mas eu acho que o Corinthians não está tão mais longe que os outros, não. Apesar dos resultados recentes, né? O Corinthians está aí em vista de ser campeão mais uma vez, campeão brasileiro mais uma vez. Então, eu acho que o Corinthians ele realmente é um time diferenciado. Só que eu acho que o Palmeiras está chegando. O Palmeiras está chegando, né? Então, assim, apesar de não ter base, apesar ainda de não ter estrutura devida, o Palmeiras, eu creio que está chegando aí perto aí desse patamar aí. Eu acredito muito no Palmeiras nesse sentido de que em breve vai estar brigando, vai brigar realmente de igual, né? Então, assim, é inegável falar que o Corinthians realmente ele tem um nível acima de todos os clubes, né? E é ruim falar isso de quem trabalhou no principal rival, né? No principal rival. Eu gostaria de voltar nessa foto aqui, e essa foto entre as atletas, né, que é uma coisa que me marcava todos os jogos, né, que elas têm essa questão, a relação entre elas no dia a dia, e assim, eu acho muito bacana isso, é tão competitiva quanto no masculino. E elas resolvem os problemas que tem que resolver,
e vão a campo. E vão a campo. Uma das grandes satisfações que eu tive no futebol feminino, além da convivência com elas, né, foi que minha primeira experiência no Palmeiras foi justamente com jogadoras de seleção. Então a gente está falando aí de Ari Borges, Bia Zanerato, Andressinha, jogadoras de seleção, Duda Santos, Bruna, e, enfim, a Agostina, seleção do Palmeiras, jogadoras de altíssimo nível. Então, assim, eu tive essa oportunidade, foi muito interessante a convivência com elas, vivenciar essa rotina do futebol feminino. Foi muito importante para a minha carreira. Eu acredito que eu vou levar isso para as próximas experiências. Não sei se eu volto para o futebol feminino ou volto para o futebol masculino no futuro próximo, né? Espero que no futuro próximo. Só que as minhas impressões do futebol feminino foram as melhores de um esporte que está em crescimento, um esporte que está em evolução, né? Enfim, uma modalidade feminina do futebol. Ela tem tudo, eu acredito nessa inserção no cenário nacional, e os problemas do futebol feminino não estão específicos à questão técnica, né? Porque nós temos atletas de altíssimo nível, e também não a questão física, né? Eu falo que uma das questões e aqui eu estou falando que a Pia deixou a seleção, mas havia uma preocupação da seleção com a preparação física das jogadoras. E só que os clubes brasileiros, eles têm treinamento. Os clubes profissionais brasileiros têm treinamento. Tem preparadores físicos, tem metodologia. Não é essa questão do futebol feminino. Eu acredito essa questão, essa preocupação da Pia, mas a rotina de jogos que elas têm serem muito espaçados. Então, a mobilização, né, quando tem a data FIFA, a mobilização, ela realmente é muito diferente. Eu tenho particularmente uma crítica pessoal, e aí não é o futebol feminino apenas. Estou falando aqui do futebol, também do futebol masculino como um todo, né? Eu acredito que nós há 15 anos, 20 anos, o futebol, de uma maneira geral, o futebol vem aprimorando algumas metodologias e usando de algumas metodologias voltadas muito para a especificidade, para o treinamento funcional, enfim. E eu creio que o futebol tem abandonado muito alguns métodos mais robustos da musculação. E eu acredito muitas questões referentes à preparação física por conta disso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado no futebol em relação à metodologia e as ferramentas usadas para aprimoramento, para não abandonar ferramentas cientificamente comprovadas para usar metodologias que estão realmente, vamos chamar assim, na crista, na moda, né? Porque está todo mundo usando. Acho que a gente não estava fazendo as coisas erradas, eu acho que pelo contrário, a gente estava produzindo um conhecimento, e eu acredito que a maneira de trabalhar com as atletas deve ser uma maneira híbrida, né? Uma maneira que você aproveita aquilo que foi construído no futebol brasileiro, claro, o futebol masculino foi o carro-chefe durante muito tempo, mas que você agregue com o novo, com aquilo que vem sendo aprimorado até agora. Bom, eu fiquei no Palmeiras na função, eu falei que eu fiquei no Palmeiras nessa mesma função, até o meio do ano, como preparador físico principal, né? E depois eu tive uma troca, eu fui para a área de setor de recuperação de lesões, né? Parte de musculação, parte de reabilitação, enfim, fiquei mais para isso. E de certa forma eu fiquei um pouquinho à parte do processo, mas eu pude acompanhar toda essa trajetória. Eu não viajei para o Equador, né? Quem viajou para o Equador foram os outros 2 preparadores, por opção da direção, do Belli. E nesse momento que eu fiquei afastado, eu comecei a perceber que faltavam alguns componentes na preparação da equipe feminina já há algum tempo, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Eu coloquei
Deixa eu mostrar naquela foto, essa foto aqui, ó. Tá? Eu coloquei de vermelho nutricionista, psicóloga e médico, né? A nutricionista do Palmeiras, ela não comparece todos os dias. A psicóloga foi contratada no meio do ano. O médico, ele tá sempre que é solicitado, ele vai, né? Não falta médico, né? Mas o médico, ele não é fixo ali, ele não fica diuturnamente, né? Então, são alguns profissionais que o Palmeiras precisa, que evidenciam a diferença do futebol feminino para o masculino, onde todos esses profissionais aqui no futebol masculino, eles estão presentes sempre, 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 em todos os treinos, em todos os jogos, né? Então, a psicóloga, ela ia uma vez na semana, isso tinha esquecido de falar antes, a psicóloga ia um dia na semana, às vezes ia nos jogos, né, no treino nos jogos, salvo engano, a psicóloga ia 2 vezes na semana, mas ela não ia todos os dias, mais os jogos. E a nutricionista tem um período também, mas ela não fica toda vez, né, todo o tempo, né, ela acompanha os treinos, vai em alguns treinos, mas ela vai nos treinos, mas não fica todo o tempo no clube, né? Ela não fica todo o tempo no clube. E me chamou a atenção, né, no futebol feminino, a ausência em alguns momentos desses profissionais, né? Nutricionista, estou falando dela aqui, né? Quem foi a Ana, uma excelente profissional, os médicos, ótimos, né? A psicóloga que chegou, ótimos profissionais, só que eles não ficavam tanto tempo quanto os demais membros da comissão técnica. Deixa eu. Bom, eu não falei tanto do Palmeiras, porque na verdade eu poderia ter falado assim com mais detalhezinhos, mas os detalhezinhos do Palmeiras na verdade, não mudam para o masculino, né? Rotina de jogos, rotina de treinos, e enfim, foi um momento especial para mim. Eu queria agora ir mais para um bate-papo para receber as perguntas, porque talvez nas perguntas a gente pode abordar os demais assuntos, acho que vai ficar mais fácil. Renata? Ótimo, Vladimir, muito obrigada. Estou aqui. Na verdade, eu tenho várias perguntas para fazer. Meus interesses de pesquisa são futebol de mulher, tem um projeto pessoal nessa temática que vai acompanhar o futebol feminino do Atlético, né, do Galo. E assim, você falando, eu comecei a perceber muitas relações de semelhança entre Palmeiras e Atlético, que são normalmente pontos que a gente critica e cobra melhorias, mas também vi algumas diferenças assim. Primeiro eu queria agradecer ao Vladimir pela fala. A gente vai começar agora o bate-papo. Queria dizer que o chat está aberto para quem quiser se inscrever, quem tiver perguntas para o Vladimir, comentários, enfim, a gente faz uma listinha ali de chamada. Eu vou começar aqui, a Paula se inscreveu. Paula, eu vou só fazer uma pergunta inicial e abro o espaço para você. Mas eu queria fazer uma pergunta de na verdade, é bem objetivo, assim, porque é uma coisa que me incomoda muito nos processos que eu vejo no Atlético, e eu fico me questionando se o futebol de mulheres é tratado assim nesses clubes que estão na ponta disputando, porque, como você mesmo disse, o Palmeiras tem crescido aí nas disputas nacionais, semifinal, final, né, 2021, 2022. Então, são clubes que a gente tem como referência, né, esses grandes clubes de São Paulo. Tudo bem que o Corinthians ainda está acima, mas se não abrir o olho também não é uma questão permanente, tem muita gente chegando, mas São Paulo ainda é a grande referência do futebol de mulheres aqui no Brasil. São Paulo, estado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a rotina de treinamento mesmo. Como que é o futebol profissional feminino, quanto tempo elas treinam,
quais dias, quantos dias, a parte de fortalecimento muscular, enfim, como é esse trabalho, assim, de maneira mais prática mesmo, sabe? Como que ele funciona. Sim. E depois que você responder, a Paula pode abrir o microfone e fazer a pergunta dela, tá, Paula? Não pode ir, Vladimir? Beleza, assim, a rotina nossa de treinos, né, é uma rotina, assim, como eu disse, similar ao masculino, né, elas treinam, assim, na mudança de comissão técnica, teve algumas diferenças, né, então, assim, normalmente a comissão que terminou o ano, começou no clube a partir do meio do ano, essa comissão, ela treinava em média todos os dias, mas um período só, sempre um período só, tá? A comissão que o Hoffmann estava no comando, em alguns momentos treinava 2 períodos. Em alguns momentos treinava 2 períodos. Tinha essa questão. É porque teve uma mudança metodológica na troca, né? Teve uma mudança metodológica na troca. E como na primeira parte do processo, né? A gente ia praticamente todos os dias na academia, né? Isso é um outro ponto que eu não falei na apresentação. A gente treinava numa academia da cidade. Isso é um problema, era um problema, dividia aparelhos com usuários de academia, sim, com clientes de academia, isso era um problema, mas nos atendia, de certa forma, atendia, né? Não era perfeito, não era o ideal, né? Mas quando eu cheguei no Palmeiras, a gente implantou esse uso mais frequente, esse trabalho de força com volume um pouco maior no Palmeiras. Musculação, geralmente antes do treino. Às vezes, quando fazia o campo junto com a musculação primeiro, depois campo. Ou às vezes a musculação de manhã, campo à tarde. Né? Era essa questão. Todos os dias treinavam, geralmente segunda a sexta, e sábado, quando o jogo era domingo, ia até. Enfim, aquela rotina assim: quando joga domingo, vai até sábado de manhã, treina, folga na segunda, para quem jogou, né? Para quem foi para o jogo, quem não jogou, as jogadoras não relacionadas treinam na segunda, o restante do grupo apresenta na terça. E uma semana básica, né? Um microciclo, né? Hoje está na moda, o povo fala morfociclo padrão, né? Mas é um microciclo, geralmente no pós-jogo com 24 horas, e já experimentamos, salvo engano, a gente experimentou momentos que a gente dava essa pausa em 48 horas depois. Eu não lembro se chegou a experimentar esse modelo, né? De descansar elas 2 dias depois do jogo. Mas, enfim, treinamento, os treinos eram divididos, né? Assim, eram divididos basicamente, com a comissão que eu trabalhei, que eu estava como principal, né? E a linha metodológica dela, que é diferente do segundo semestre, ela adotava um trabalho um pouquinho mais tradicional no sentido do treino, porque a gente identificou naquele momento que seria interessante para as atletas uma atenção maior à preparação física. Então a gente trabalhou um pouquinho mais com formas mais tradicionais, porque foi identificado isso. A comissão que assumiu depois do meio do ano, ela já trabalhava com uma linha um pouquinho mais, vamos chamar de sistêmica, um pouquinho mais. Então, assim, diminuiu-se o volume de trabalho de força na musculação, se fazia mais no campo, e era basicamente pautada na periodização tática, nos trabalhos mais situacionais. Então, basicamente, uma rotina bem similar à do futebol, né? Elas eram as medidas, né? As antropometrias, elas eram feitas semanalmente. Tínhamos um aplicativo que coletávamos as informações delas, todas elas, até informações de rotinas, né? De alimentação, enfim. E acompanhávamos, tínhamos informações dela de sono também, das atletas, né? Que o Willian, que era um dos preparadores, tinha essas ferramentas, ele lançava a mão disso. E então, basicamente, nesse sentido, tinha algumas coisas similares ao que acontece no masculino.
Pode ir, Paula, fazer a sua pergunta, pode ficar à vontade. Eu tenho 3 perguntas, mas antes de mais nada, Vladimir, que saudade dos nossos papinhos lá. Muito Saudades. legal, que saudade de você. Mas eu tenho 3 perguntas, Vladimir. Elas são muito distantes uma da outra, mas a primeira eu queria saber como é que era o funcionamento da comissão técnica, se havia um espírito assim de trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar, porque quando você fala que a psicóloga ia 2 vezes, assim, me parece que esse espírito que uma comissão técnica precisa ter, e eu fazia muita questão de fazer isso lá no Atlético, de estar sempre reunindo com as comissões, né? De estar conversando com o treinador, de estar conversando com o preparador físico, com o roupeiro, com o cara, né? Com o fisioterapeuta, porque eu penso que um trabalho assim, ele é meio revolucionário, no sentido que você pode compartilhar conhecimentos que vão resultar em tomadas de decisão melhor. Então, eu queria saber como que essas pessoas todas que você apresentou aí, né? Como é que isso funcionava? Como é que essa equipe trabalhava? Isso é uma curiosidade. A outra questão é em relação quando você fala sobre o lugar. Você fala que o lugar do futebol feminino não tem a ver com a rentabilidade, porque é rentável sim. E aí eu fico pensando que tem a ver com um pouco de uma decisão política. É uma questão política, né? Decidir investir. Minha pergunta é, como é que são os contratos das mulheres, assim? Você sabe mais ou menos a média salarial, quanto ganhavam? Quanto que custa investir num futebol feminino, assim? Quais eram os patrocinadores? Como é que funcionava? Como é que funciona, né, manter esse time, assim, né? Porque, como você falou mesmo, não tem o próprio campo, né? O próprio CT. Então, assim, mas para além disso, há uma decisão política de investir, né? Porque quando você fala também da organização das competições, né? A tal da data FIFA e a diferença entre os homens e as mulheres, me parece que há também uma decisão política. E eu fico até meio assim, esperançosa, porque o Edinaldo Rodrigues, eu vejo ele com algumas iniciativas, até pela contratação do cara que está nos projetos lá, né? O Ricardo Leão de Andrade, que tem um interesse grande no futebol feminino. Então, assim, eu tenho esperança, que eu vejo, né, o Edinaldo como um cara preto, tem feito alguns movimentos assim para a CBF ter políticas antirracistas, não é? Também vejo vamos dizer, uma simpatia com a questão do futebol feminino, né? Fico triste do que aconteceu, porque a tendência é um treinador homem, né? Mas é a vida, né? A outra pergunta é porque você falou que você se surpreendeu com o aspecto emocional das meninas. Mas depois você falou emocionante, que era tão emocionante quanto o futebol masculino. Mas quando você falou que era muito emocional, eu queria perguntar se isso tem a ver com uma característica que é feminina, na oposição com o fato de mulher ser sensível, emocional e homem ser racional, né? Porque quando você também coloca uma diferença entre os dois, da sua experiência, né? Parece que você vai falando que os homens, eles têm, assim, as mesmas conversas, né? Carro, mulher, samba, pagode, churrasco, dinheiro, sei lá. Que isso é o suco do machismo, né? Assim, quer dizer, é um lugar, né, que os homens não precisam falar de muita coisa. Na verdade, tudo está até garantido para eles. Por outro lado, as mulheres, elas são conversadoras mesmo, porque é como se elas tivessem de disputar as coisas. Elas precisam falar, elas precisam ter sororidade, elas precisam, né, mesmo que elas tenham desavença, elas precisam estar uma, né, com as outras. Então, tem essa questão de
ter um jeito feminino de jogar também, mas um jeito psicológico. Então, eu queria saber se quando você falou o emocional, sim, as meninas, né, o time feminino era muito emocional. Eu fiquei sem saber se isso era uma característica que você estava chamando do time feminino, porque depois você falou que era emocionante, tanto quanto. E para mim, quando você fala emocional, tem a ver com uma característica feminina, em oposição à racionalidade masculina, nessa coisa da frieza que se tem, né, nessas oposições assim mais, né, mais caricatas, não é nem tão verdade assim. Então, mas agradecer de te escutar, né, e agora responder. Paulinha, Obrigada. tô com saudade de você, muita saudade, tá? Qualquer hora a gente se esbarra aí para bater um papo. O problema é que dura uma tarde inteira, né, Paula? São muitos assuntos. Hein? Aí me faz até chegar atrasado no treino. Mas, Depois tem que contar da assim, sua filha. hã? A minha filha? Ah, Outros minha filha. papos da sua filha, da sua mulher, enfim, outras coisas. Sim. Ô Paulo, em relação à primeira pergunta, né? Como é que se dava essa dinâmica entre a comissão? Como é que funciona? Eu acho assim, né? Desses profissionais, principalmente, eu falei da nutricionista, mas a psicóloga que ela chegou só no meio do ano. O que me chama a atenção é o seguinte, é porque o contrato com ela é um contrato com menos horas, né? Então tem a ver com o valor que eles, né, disponibilizam para ela, então ela vem pouco tempo. Então, assim, ela tem alguma participação, sim, ela é importante, sim, mas ela não fica ali não ficava ali todo aquele tempo por conta disso, né? Porque ela também tinha outros trabalhos para completar, né? Né? Ela trabalha em outros lugares também, não trabalha só no Palmeiras, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que eu acho que não funciona tanto, assim, eu não acredito muito que vai funcionar tanto, né? A dinâmica entre, né? Ô, Paulo, a crítica que eu tenho ao Palmeiras, né? E eu tô falando aqui com toda a ética possível, com todo respeito possível a quem tá lá, ao Palmeiras e tudo mais, é a mesma crítica que eu tenho, ao futebol, de maneira geral. E que nós conversávamos sobre isso desde aquela época lá, que a gente falava toda crítica. Então, o futebol ainda é muito tradicional nas relações. O futebol ele é muito assim, ele é muito analítico na situação, porque ele separa muito as funções, né? É todo mundo com a faca no pescoço, ninguém pode errar. E aí você fica naquela coisa, não há um sentimento ainda. Eu não vejo assim, eu acredito que o futebol nós deveríamos ter um sentimento de pertencimento, que para mim é uma condição básica para você estar num local. Então assim, e esse sentimento de pertencimento, ele só vai existir a partir do momento que há uma conexão, uma cumplicidade entre os profissionais para dividir determinadas coisas, para estar no. Então assim, então, por que eu não via isso no Palmeiras? É por culpa de A ou de B? Não, é porque o Palmeiras politicamente não via o futebol feminino, como a maioria dos clubes, talvez, assim, não vê, né, com tanta importância quanto vê o masculino, com tanta atenção quando vê o masculino. Então, tem uma questão financeira? Tem uma questão financeira, mas tem uma questão financeira de retorno ou de enxergar o futebol, né? Mas tem a questão política, sim. Eu concordo com você que o futebol, essa questão política é uma questão, eu acho até que determinante para que, mas eu acho que assim, né? Fatores econômicos conduzem também a política, né? Então, assim, as questões econômicas conduzem a política, né? Eu vejo assim que as pessoas pensam assim. Talvez a grande explicação para isso seja talvez econômica e política ao mesmo tempo, né? Com relação à dinâmica entre as pessoas, então é isso. Eu acho que a gente, eu não vejo um sistema, né? Aliás, eu nunca vi no futebol um sistema
mais coeso, né? Talvez o sistema mais coeso que eu vi no futebol foi quando nós trabalhávamos na base do Atlético e que o André, ele nunca demitiu nenhum funcionário por conta de resultado. E eu acho que aquele case do André devia ser lembrado, porque o André não mandou treinador por causa de resultado. Então, isso é importante. Nós discutimos, nós conversávamos entre nós abordávamos temas. Eu acho que falta mais isso no futebol. Acho que falta mais. No feminino, eu não vi no Palmeiras, eu não posso falar dos demais clubes, mas eu não acredito, eu não sei como é que. Eu sinto que todos os clubes que eu passei no masculino, né, com exceção do Atlético, que eu acho que naquele momento ali foi um momento que eu achei importante, onde o clube teve excelentes resultados e a coisa aconteceu. Mas, enfim, no Palmeiras eu não via dessa forma e talvez no restante de todos os clubes que eu trabalhei também eu não vi, né? A segunda pergunta foi sobre... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Você Paulo, me dá uma ajuda aí. Você já está respondendo, porque a questão da, né, da organização das competições, você já, né, respondeu. Sim, agora só falta a coisa do emocional mesmo. Sim, tá. A questão do emocional. Eu vou confidenciar a vocês e vocês vão ouvir o relato desse machista em desconstrução, né? Por favor. Eu, quando cheguei ao Palmeiras, isso eu não tenho nenhum problema em conversar com vocês, né? Realmente eu cheguei um pouco pisando em ovos, né? Me sentindo assim, né? Como que eu vou conversar, sendo que eu tô com aquela rotina de futebol masculino, aquele palavreado todo, aquela relação, aquela coisa toda de masculino e de cobrança e de dar dura e de levantar a voz e aquela coisa toda de falar e tal. E aí eu fiquei meio assim, poxa, mas será que... Então, assim, é interessante que tem uma atleta, hoje ela está nos Estados Unidos, ela já foi de seleção já, sou muito fã dela, que é a Júlia Bianchi. E um dia a gente estava conversando sobre isso em campo, né? E eu falei assim, a gente começou a conversar e tal, e eu falei com ela, pô, Júlia, eu tô aí, né, me inteirando, mas eu tô com muito cuidado e tal, aquela coisa, e ela falou assim, já sei, você tá vendo a gente como sexo frágil, como frágilzinha, né? Ela me fala assim comigo, né? Fica na boa, Vlad, fica tranquilo, você tá indo bem. Mas assim, né? Eu sei como é que é, mas elas... Então, assim, foi uma conversa rápida com ela, assim, bem rápida antes do treino. E eu, assim, eu realmente apanhei um pouquinho no início para poder ficar, assim, à vontade, né? Quando eu já estava à vontade no processo, teve troca de comissão técnica e eu fui afastado do cargo que eu estava, né? Eu não estava mais de principal, eu fui ali para transição. Mas com relação ao emocional e emocionante, porque para mim foi uma coisa muito, muito marcante, assim, o emocional que eu falo é o emocional competitivo, o emocional de querer ganhar, sabe? O emocional, assim, de estar ali, e isso eu vi, né? O emocional de não gostar de perder do Corinthians, né? E quando ganhou Vitória comemoraram muito, de não gostar sim, sabe, de errar. Elas se cobram muito, né? Há uma cobrança. Então, assim, eu falo emocionante nesse sentido de uma cobrança, não só uma cobrança delas com si próprio, mas delas em relação às demais, né? Há uma cobrança muito. Por que eu estou falando isso? Mas no masculino não acontece isso. Eu acho que o masculino, esse emocional, ele é mais dirigido, mais assim, eu percebo que ele está muito presente no feminino nesse sentido. Então, o emocional foi muito nesse sentido. O emocionante, quando eu usei a expressão emocionante, eu usei a expressão porque eu, por exemplo, eu fiquei mais ou menos, eu no banco de reservas, no jogo, eu estava equivalente a um jogo ali para o futebol masculino que eu estava ali, eu fui o mesmo. Eu fui o mesmo, eu senti emoção de estar ali. Eu senti essa coisa do querer ganhar, e elas também, e as meninas também, e aí a torcida junto. Eu senti essa conexão com a torcida, eu senti, sabe assim, então assim, eu não me surpreendeu, porque a gente, assim, né, a gente recebe vários comentários infelizes em relação ao futebol feminino. E nada do que me falaram realmente procedeu nesse sentido, tá? Afirmação número 1. Afirmação número 1 do futebol
feminino que eles falam, que o jogo é chato, né? Não concordo, não concordo. Eu acho o jogo do futebol feminino técnico, intenso, competitivo. Não concordo. Segunda coisa é falar que elas não competem. Eu já falei que elas competem. Elas competem muito. Elas competem muito jogando. Terceira coisa, elas são. Eu não lembro agora. É porque as críticas, né? Futebol feminino são tantas, mas eu não concordo com essas críticas são mais faladas aí, que o futebol feminino não emociona, que tecnicamente não é legal, não. Tecnicamente é muito bom. Eu acho que nós temos o potencial, e o Brasil tem. Nós temos uma jogadora, a Ari Borges, que ela foi descoberta, que estava na seleção, estava na Copa, ela foi descoberta em um projeto, foi jogar em São Paulo, num clube em São Paulo, e aí, enfim, veio parar no Palmeiras, mas ela é uma jogadora que aprendeu a jogar na rua com os irmãos, então, mesma história de um jogador do futebol masculino que também aprendeu a jogar com, né, que joga na rua, que joga pelada, né? A minha questão com o feminino, inclusive, a gente pode até falar sobre isso, é que o futebol masculino, e aí vamos pensar nesse dado, normalmente o atleta masculino, quando ele ascende ao profissional, ele tem pelo menos uns 10 anos de prática esportiva sistematizada, né? Ele começa lá no fraldinha, dentro de leite, aquelas categorias sub-9, 10, 11, e vai ter o profissional. No futebol feminino, na grande maioria das vezes, isso acontece com 15, 16 anos. Ou elas têm o tempo de treino até chegar no profissional menos do que os meninos. Os meninos têm mais tempo de treinamento sistemático. Então, isso, aquela questão lá das 10 mil horas, né? Aquele papo lá das 10 mil horas para chegar para atingir excelência, né? Eu acho que elas demoram, então elas têm essa dificuldade da formação delas não ter tanto tempo assim na grande maioria das vezes. Eu acho que elas ainda, o futebol feminino, ele vive de projetos esporádicos que acontecem, não de uma política, e a gente está falando da política agora, né? De uma política de longo prazo, sistemática. Eu vejo que isso realmente não. Mas, enfim, que interfere também nessa formação delas, né? Nesse desempenho delas, inclusive o desempenho emocional, o desempenho delas competitivo para o jogo. Então, acho que é isso. O que eu pude falar em relação àquela parte emocionante é isso. Não sei se eu respondi. Saudade, viu, Paulo? Também, Vlad. Eu só acho que mulheres não têm que copiar, né, o futebol dos homens, né? E eu acho que quando falar futebol das mulheres é mais devagar, ter tédio, porque as pessoas estão comparando como se elas tivessem que jogar como os homens, mas o futebol de mulheres é de mulheres. Tem a beleza por serem de mulheres, mas tem sempre essa coisa de comparar, né? Então, aí, se for nessa comparação, não dá, né? Tem que sempre chamar a atenção. Peraí, vamos observar a beleza do jogo das mulheres. Concordo. A régua que mede o futebol masculino não pode ser a mesma que mede o futebol feminino. As regras têm que ser diferentes. E as pessoas querem usar a mesma régua, né? Querem usar a mesma, talvez usar mesmos parâmetros para. E foi uma coisa que eu, desde o início, eu já tentei me alertar. Em relação a isso, eu tentei me policiar nesse sentido, né? Porque a gente também. Por isso que eu falei que eu tive uma dificuldade no início, não porque eu sabia que eu ia ter dificuldade, eu fui consciente disso, eu não fui jogando, né, chutando balde, chutando a porta e vai ser do meu jeito, não. Eu tive esse trato inicial, né? Eu te confesso que não foi. Poderia ter sido melhor, né? Eu poderia ter sido, talvez, ter sido um pouquinho mais atento em alguns momentos com relação a elas, mas a relação com elas foi ótima. Eu não tenho assim, tal qual no futebol feminino, elas têm têm as maneiras, têm os grupos, né? Eu acho que isso aí é do esporte competitivo, né? Tem as cobranças. Só que eu fui assim, como se diz, né? Eu fui muito mais bonzinho do que eu era quando eu era do Atlético. Bom, obrigada, Vladimir e Paula. O professor Silvio também levantou a mão aqui para fazer uma pergunta. Silvio, está por aqui?
Tô sim. Vlad, obrigado aí pela tua presença. Desculpa, hoje eu estou aqui nas funções domésticas, eu não consigo, estou com a criançada aqui, mas eu estou acompanhando, né, aqui de fone de ouvido. E, Vlad, uma coisa que eu queria que você falasse um pouco é o seguinte, é que você é um cara muito fora da curva, né, no mundo do futebol. Você é um cara de esquerda, que normalmente isso é muito mal visto no ambiente do futebol. Você é um cara que tem uma prática religiosa, né, ligada às matrizes africanas, e isso também é uma coisa que não é bem vista, porque hoje a questão dos evangélicos prevalece. Então, eu queria te perguntar até que ponto, né, essas tuas posições são posições fortes, né, te atrapalham aí na tua carreira, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Nossa, eu sempre quis receber essa pergunta, porque eu sempre quis falar sobre isso, porque realmente meus primeiros anos no futebol, eu tentei me resguardar o máximo possível. Pelo menos até 2010, eu formei em 2000, né? Meus primeiros 10 anos de profissão, eu fiquei um pouquinho resguardado, com comentários muito discretos, e porque o futebol, a gente vive é uma ditadura velada, né? Alguns assuntos não podem, né? Outros podem, mas assim, você pode se tiver uma determinada visão, outros você é criticado se pensar diferente do que a ordem vigente na estrutura. Então, a partir daquilo, de 2010, eu comecei a me manifestar, e a partir da mais, talvez, sutil manifestação, eu já comecei a usar a expressão, a levar porrada. Então, eu comecei a perceber isso, e eu comecei isso, em vez de me deixar mais tímido, não, pelo contrário, não me amedrontou, não. Isso me deixou, eu comecei a investigar, a cavar um pouquinho mais fundo nisso aí, por quê? Me incomodou muito eu não poder dar uma opinião que talvez incomodasse, porque essa determinada opinião incomodasse alguém que manda, né? Quando eu comecei a me assumir mesmo como esquerda, né? Como se fosse um problema assumir que é esquerda. Não, eu sou esquerda, todo mundo sabe disso, né? Chegou um momento que eu falei, não, eu sou Vladimir, eu sou Vladimir, né? Que comunista, sou Vladimir, eu sou canhoto, e comecei a falar, e eu não vi. Já chegou em. Olha, Silvio, já aconteceu de um empresário falar comigo assim: ó, não fica falando de política, que 2 treinadores já não te querem mais porque você falou de política, porque você é de esquerda. Já teve clubes que o cara, para me contratar, ele falou assim: Vladimir, cuidado com rede social. Né? Teve situações, isso acontece. Então, assim, só que é o seguinte, eu nunca me furtei a fazer política, inclusive dentro do futebol, eu não tenho problema nem falar isso, mas não é política partidária. A política do futebol, a política que a gente faz no trabalho, não é uma política partidária, não é uma de campanha, né, de campanha política, né? A gente faz política nas nossas posições, nas nossas opiniões no dia a dia, na maneira de resolver determinados problemas, na maneira de lidar com determinados atletas, né? Eu vou te dar um exemplo, tá? Trabalhei num determinado clube que um atleta, ele foi contratado, o empresário levou no clube, e esse atleta tem um histórico, né, de vir de uma família, de uma região mais vulnerável, de uma periferia, de Belo Horizonte, de uma periferia, e nesse clube, e aí o jogador, ele veio, não estudava, ele tinha uma vida na rua, né, ligação com gente perigosa, mas ele entrou no futebol. E o menino não tinha aquela disciplina, aquela coisa que os demais tinham. E as pessoas começaram a chamar o menino de achar, não, esse menino é vagabundo. Esse menino não vai, porque é vagabundo. Desconsiderando a origem do jogador. Claro que eu prontamente fui contra. Né? Até porque esse mesmo clube que eu trabalhei, até naquele momento eu não tinha psicóloga.
não tinha assistente social, não tinha, enfim, pedagoga, não tinha, né? E aí, olha o outro ponto machista aí, Paulo. Eu sempre me refiro a psicóloga, como se mulher se pudesse trabalhar no futebol na função de psicóloga, pedagoga e nutricionista, né? Que nas funções, né? Geralmente isso é uma coisa que acontece muito no futebol, no masculino é muito evidente, né? Mas enfim. Então não se deu atenção devida a esse atleta, mas eu briguei por esse atleta e eu tentei ajudá-lo no sentido assim de dar uma atenção, dar uma atenção. Eu não sou psicólogo, eu não sou. Minha função não é essa, mas eu percebi isso. Aí eu estou fazendo política também. Eu acho que quando eu tenho uma atenção também social, humana, principalmente, eu estou fazendo política. Então, dentro do clube eu faço política sim. É claro que se surgir determinados assuntos, né? Quando entrar, época de eleição acontece muito, né? É claro que eu não me posiciono, né? Gramsci citou aquele alemão, né? O Gramsci falou assim, vivia tomar partido, né? Vivia tomar partido. E vivia tomar partido de fato. E eu não me furto a falar o que eu resolvi fazer isso. Eu resolvi falar o que eu penso e eu sou prejudicado por conta disso? Sou. Né, que essa pergunta sua, Silvia, eu sou prejudicado, sim. Você quer saber se tem gente que me boicota porque eu tenho uma visão política, né, determinada, e estou construindo mais ainda essa visão, que na verdade eu acho que a política ela não é uma coisa estanque, né, que você não amadurece, ou você não processa, você não melhora. Eu acho que cada vez mais eu estou aprimorando essa veia política, essa coisa da política, e de pôr um pouquinho disso no meu trabalho. Só que, inclusive com as jogadoras, né? Inclusive com as jogadoras. Aconteceu. Você conversa, aborda os assuntos, né? Você levanta uma questão, joga uma sementinha ali para elas pensarem. Então, eu estou fazendo política ali, de certa forma, né? Mas nós temos jogadoras que votaram no Bolsonaro, né? É bom falar isso, né? Tem jogadoras que votaram no Bolsonaro, né, que votaram no fascista. Então a gente lamenta, mas aí por mais que você jogue, né, tente jogar uma sementinha, a cabeça dela tá feita e não tem jeito de você, né, é difícil você mudar uma opinião já formada desse jeito, né? Então eu acho assim, é uma das coisas talvez mais marcantes dentro do futebol do dia a dia é esse medo de abordar alguns assuntos, principalmente a política, e principalmente, né, uma coisa que é muito evidente no futebol, é a maneira como os gestores eles se blindam disso, né? Eles querem se blindar disso, né? Eles não deixam. É importante que não se fale só de dentro do campo, só de treino, só de tática, só disso, e aí e não se fale de outra coisa. E eu sempre falei, a Paula sabe disso, né? Que eu acho que determinados profissionais deveriam ter mais espaço no futebol. Psicóloga devia ter muito mais, os psicólogos muito mais espaço no futebol. Mas sabe por que não tem? Porque os treinadores, eles têm medo. O treinador tem medo de psicólogo. Sabe por quê? Porque ele acha que psicólogo vai fazer alguma coisa, e o treinador acha que tem que ter tudo sob controle, né? Então, o treinador tem medo de psicólogo, tem preconceito. Grande parte deles, isso é um problema. Tá? Gestores também, então eles dão espaço para o psicólogo até determinado ponto, depois disso não dão mais, né? Eu acho que falta. E eu falo do psicólogo, a gente poderia falar do pedagogo, do assistente social, de qualquer outra de funções onde você lida com questões humanas, que são importantes, porque o treinador, ele é um cara que gere, né, ele gere ali o treino, né, ele lida com os diversos profissionais e muitas das vezes ele acha que o psicólogo é ele, né, ele acha que ele é que vai com algumas atitudes. Então, assim, ser o psicólogo do clube, o cuidado do clube, né? Então, eu acho assim que a política realmente é uma coisa indo para a política, porque a gente está falando, não deixamos de falar de política. A política está implícita nas minhas ações dentro do clube, e fora do clube eu resolvi me posicionar também, porque eu acho que a gente tem um direito de posicionar.
Eu já ouvi muita gente, já vi muitas coisas desagradáveis, né? Eu vi coisas desagradáveis dentro do futebol, né? Já vi várias coisas, gente me xingando de tudo quanto é nome aí do futebol, já falando. Eu já briguei com amigos, briguei assim, eles brigaram comigo porque eu larguei pra lá. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que se posicionar, sabe por quê? Porque o outro lado se posiciona. O outro lado tem voz, o outro lado tem dinheiro e tem mídia. E a gente não pode se furtar nos posicionar. É claro que você está no olho do furacão, num esporte onde um viés à direita é muito forte, que é o futebol, você tem que ter uma certa habilidade para trabalhar no meio. Mas eu acho que mesmo assim é possível tentar trabalhar no sentido de tornarem as coisas mais humanas dentro desse contexto que é o futebol. Ótimo, Vladimir. Só lembrar quem está aqui acompanhando, no chat está o link para inscrição lá de presença. Quem deseja receber o certificado de participação, entrar lá no link, deixar nome e e-mail. Eu queria fazer uma pergunta, Vladimir, seguindo nessa linha da política, eu ia fazer outra, mas seguindo nessa linha da política, eu queria que você, na verdade, duas perguntas. Eu queria que você falasse se você percebe diferenças de acolhimento, vou usar essa palavra, em relação a isso no futebol feminino, no futebol masculino. Você já falou, né, que, é claro, existem atletas, existem vários profissionais aí que estão no futebol de mulheres que são de direita extrema, fascistas, etc. Mas queria saber, assim, se de maneira geral esse ambiente é mais propício ou menos propício para o acolhimento de pessoas que tenham ideias contrárias a isso. E uma segunda pergunta que eu queria fazer é sobre, já vou para uma parte mais, enfim, do relacionamento do futebol mesmo com os clubes. Eu queria saber do relacionamento do Palmeiras feminino com o Clube Palmeiras, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras, assim, se existe aproximação com a gestão, se existe essa presença ali de presidência, de diretoria, no ambiente do futebol de mulheres, se o pertencimento ao futebol de mulheres, seja por parte das atletas ou da comissão técnica, vestir a camisa do Palmeiras é suficiente, já que elas não treinam no mesmo lugar, né? Como você falou, a academia numa academia da cidade e tudo mais. Como que funciona essa relação, assim, sabe? Do se sentir pertencente ao clube, da relação delas com a administração ali, fazendo o papel da instituição. Se você puder me responder essas duas perguntas, por favor. Olha, é o seguinte, Renata, o futebol é conservador de todo lado. Futebol ele é preconceituoso de todo lado. Futebol ele é machista de todo lado. Futebol é homofóbico, ele é preconceituoso de todo lado. Futebol não tem democracia. E assim, até porque é o seguinte, a gente, assim, vamos pensar assim, os americanos elegeram o primeiro presidente negro, o Obama, para ele matar quantas pessoas lá na Síria? Então, assim, o que eu falo é o seguinte: as pessoas estão conquistando espaço no futebol para fazer diferente ou para fazer o mesmo, né? Vamos pensar assim na pauta, nas questões, até nas questões identitárias, né? Nas pautas identitárias. Será que a pessoa que vai assumir, a mulher que vai assumir a CBF, está realizando ações afirmativas realmente em relação à melhora do futebol feminino ou ela não está fazendo? Entendeu assim a questão? Eu falo assim, uma coisa é eu querer lugar, outra coisa é eu querer combater o sistema que não deixa eu ter o meu lugar de fato ali, está ali. Porque a gente tem que pensar muito nisso, né? Adianta como é que chama lá o Sérgio Camargo da Fundação Palmares, né? É um absurdo que ele, né? Você tem um negro na Fundação Palmares, mas que ele
ele praticamente ele milita contra os movimentos negros. Então, assim, isso aí. Então, a gente tem que conversar sobre isso. Então, assim, o futebol feminino, masculino, ele é. Então, assim, ele é conservador, ele assim, como vamos dizer assim, ele é complicado falar de política, mas de todo lado, não tem diferença. E, assim, eu acho até que, assim, do lado das meninas, né? As atletas assim, posso falar assim, futebol feminino, 90% das jogadoras são lésbicas, né? 90% são lésbicas, a grande maioria ali são. E elas lutam contra toda uma sociedade que teme em oprimir e não querer dar espaço para elas. Só que até que ponto elas querem só chegar no lugar onde é que elas querem, futebol, e elas têm o direito de chegar onde é que elas querem, mas será que elas querem mudar o sistema que não permite que elas tenham espaço maior? Eu não sei se me fiz claro, sabe? Então, assim, eu acho que a política no futebol, nesse sentido, essas discussões no futebol, elas são muito, assim, praticamente proibidas, ou para falar mais do mesmo. Né, falar mais do mesmo, vamos fazer aquilo, porque o protocolo, para não falar que a gente não colocou, né? E aí, vou indo na segunda pergunta que eu acho. Eu acho que o futebol feminino existe por uma questão, eu acho assim, que o futebol no Palmeiras, ele tá conseguindo mais espaço? Tá conseguindo mais espaço. Palmeiras tem uma equipe, um elenco forte, uma equipe forte, né? Só que e paga bem. Não respondi a Paula a questão dos salários, eu não tenho acesso viu, Paula? Eu não tenho acesso a todos os salários, tá? Nós temos ali jogadoras que ganham, a que ganha mais lá, a Bia Zanerato, né, que é a Imperatriz, mas temos jogadoras que ganham. Então, assim, eu não sei cifras, né? Cifras, mas há diferenças gritantes de jogadoras que são mais badaladas, jogadoras que são menos badaladas, que estão iniciando, que são, talvez, não são da primeira linha ali, do time principal. Mas indo para a sua pergunta, eu acho que o lugar o Palmeiras ainda está caminhando, tá caminhando nesse sentido, está engatinhando ainda. A presidente, ela acompanhava, às vezes ia algum evento que as meninas estavam, iam no campo, mas muito, muito assim, protocolar dentro da rotina dela, né? Assim, as meninas iam no CT, se ela estava lá, tinha lá uma foto, tinha lá um negócio. Eles estão buscando, assim, há uma preocupação, sim, em buscar patrocínios, específicos pro feminino, né? Há uma preocupação, sim. Só para o feminino ficar independente, tem a parte independente. Só que eu ainda não vi, essa mudança na prática, no dia a dia, com tanta, talvez oferecendo a estrutura que a gente poderia oferecer para o futebol feminino, a atenção que poderia, a mídia praticamente, não sei se você viu, eles anunciaram qual jogo ia ser transmitido na semifinal lá, que foi, salvo engano, o Corinthians e Santos, né? Que passou a final na Globo, mas esperaram até. Eles não anunciaram quem ia passar. A televisão não anunciou quem ia passar. Né? Então, assim, essa questão de futebol feminino ainda é aquela coisa assim de elas estão crescendo ainda, calma, vamos aos pouquinhos, vamos devagar, sabe? Então, assim, ainda não são abraçadas como deveria. É muito complicado, assim, né? Porque eu tenho uma opinião muito clara em relação a tudo isso que acontece, como a Paula disse, é tudo muito político. Na verdade, o meu entendimento de mundo é que tudo é político mesmo, não tem como a gente fugir disso, mas é muito complicado, porque a gente tem visto um movimento desde 2019 com a obrigatoriedade, os clubes montaram aí, enfim, se viraram para montar equipes femininas para atender a obrigatoriedade. Isso foi mudando um pouco ao longo do caminho, mas não foi uma mudança tão produtiva assim, né? Então a gente tem
eu não vou falar todos, porque eu não vou generalizar desse tanto, assim, mas a grande maioria, o futebol de mulheres é bem separado, assim, ele é bem à parte, então não Sim. treina no centro de treinamento, não joga no mesmo estádio, é tudo muito separado, assim, eu acompanho mais de perto o Galo e vejo muito isso, assim, mas a gente vê que isso acontece de maneira geral. E isso é um pouco complicado porque interfere diretamente no desenvolvimento da categoria, né? Da modalidade, no caso. E aí eu queria também aproveitar para resgatar uma fala que você teve nas respostas para Paula sobre a questão emocional, e aí você falou dos comentários que o futebol de mulheres enfrenta o tempo inteiro, com a falta de apoio, com a falta de espaço, né, dentro do próprio clube, que a gente vê que acaba que a modalidade fica muito à parte. Eu queria saber como que a comissão técnica e as atletas, né, o grupo como um todo, coordenação, enfim, não sei exatamente a hierarquia que tem no Palmeiras dedicado ao futebol de mulheres, mas como que o grupo do futebol feminino do Palmeiras lida com isso? Assim, esses comentários, a gente vê que com a crescente de visibilidade do futebol de mulheres, esses comentários se prolifera, né? Porque a gente tem tido mais noticiamento dos acontecidos, então as pessoas chegam em mais pessoas com esse tipo de liberdade, né, que se sente na liberdade de fazer esse tipo de ofensa, como que o grupo se blinda, ou isso abala de certa forma, como que as meninas, né, as atletas, a comissão, enfim, como que lida com esse tipo de ataque que sofre aí em redes sociais e tudo mais? Existe orientação para as atletas mais novas, né, para as atletas que são mais sensíveis a essas questões, do próprio comportamento né, de reação em relação a isso em rede social? Enfim, aqui no Galo a gente teve um exemplo muito claro de caos em relação a isso, que foi o assédio da Vitória Calhau, né, que hoje joga no Cruzeiro, mas que foi uma confusão danada em rede social, porque uma troca de ofensas e ela não se silenciou, e isso aumentou ali um engajamento negativo por parte da torcida também. Eu queria saber assim, como que lida com esse tipo de comentário, essa onda de ataque que a gente sempre vê por aí. Sim, elas são orientadas a, claro, né, a tomar muito cuidado com rede social para a questão da exposição. Elas são, na verdade, elas estão mais do que vacinadas para lidar com rede social. Acontece, às vezes alguma tem que tomar um puxão de orelha porque postou alguma coisa indevida, pode acontecer. Eu acho que teve uma situação assim antes de eu chegar no Palmeiras, eu não lembro agora o que foi, mas teve alguma situação de rede social. Mas elas, sim, elas são orientadas, há uma preocupação da diretoria, né, delas não se exporem dessa forma. Só voltando, assim, o Palmeiras, essa é a única coisa que eu acho bacana, assim, uma das coisas que eu acho legal no Palmeiras é que a gente joga no Allianz, né, assim, jogava no Allianz, né, e isso é uma coisa muito positiva. Mas, enfim, voltando ao assunto, elas são, de certa forma, não é que elas são blindadas, elas são orientadas, né? O clube, de certa forma, tenta conversar sempre com elas com relação a essa questão de qualquer ofensa à rede social, qualquer tipo de ataque, mal entendido, né? Então, assim, isso aí existe sim, mais orientação, existe eventualmente uma outra conversa coletiva, tem sim, mas são mais em relação à orientação, quando vai contratar, mas no dia a dia também tem essa conversa, para tomar cuidado, porque realmente rede social, onde as pessoas geralmente não têm filtro, né? Então é meio complicado.
Você perguntou mais alguma coisa, Renata? Não, eu queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, porque eu tenho uma última para a gente já encaminhar para finalizar. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser levantar a mão, eu posso fazer a minha. Tá, eu vou fazer a minha. Vladimir, pelo que eu entendi que você contou da sua trajetória, você foi para o futebol de mulheres meio que por acaso, né? Numa oportunidade que apareceu. Você colocou aqui os pontos positivos e negativos que você percebeu ao longo dessa experiência, e você falou no final que não sabe o que vem pela frente. Mas eu queria saber suas intenções, assim, de tudo isso, dessa experiência, o que você tira? Se você pudesse escolher, você continuaria no futebol feminino? Você voltaria para o futebol de mulheres? Para o futebol masculino? Não sei, assim, qual caminho você pretende seguir? Assim, uma pergunta mais sobre você mesmo. Sim, e me fizeram essa pergunta recentemente, se eu voltaria para o futebol feminino, como se fosse uma coisa assim, você voltaria para o futebol feminino? Não, pelo contrário, claro que eu voltaria para o futebol feminino. Eu não sou profissional do futebol masculino, eu sou profissional do futebol. Então, eu tive uma experiência no Palmeiras, que eu falo assim, não por conta do Palmeiras, por minha causa, que eu achei que Vladimir, tá? Ela não foi boa no sentido assim do meu desempenho como profissional, como preparado. Eu acho até que eu fiz as coisas certas na parte técnica, né, do treino, dos conteúdos, não é essa questão da competência do trabalho, mas eu acho que eu poderia ter tido um desempenho melhor. E eu acho que talvez uma próxima oportunidade, né, com a experiência que eu tenho de futebol, eu poderia desenvolver bem, mas eu gostei muito de estar no futebol feminino, foi uma escola. E acho que a gente não tem que ter problema em falar quando a gente não vai bem ou vai mal, né? Ou quando a gente não vai, quando a gente erra, quando a gente às vezes não absorve bem alguma coisa. E eu acho que eu poderia ter sido um pouco melhor ali, né? Que isso foi limitado pela minha não experiência no futebol feminino, até porque eu fui muito assim preocupado, assim, em não ser um cara, em não ser um babaca, sabe como é que é? E não ser um babaca machista, sabe? Então, eu fico com essa preocupação de não ser esse cara e de tentar entender. E talvez o Palmeiras, eu saí de principal, fui para terceiro preparador ali como um cara da reabilitação, da transição. O Palmeiras realmente precisava de alguém que já estava naquele universo já tranquilo para conversar, para falar realmente porque assim eu também sou emocional e como eu me regulei muito do ponto de vista emocional, assim eu sou um cara que eu sempre vibrei no treino, só que eu me segurei tanto lá que chega um momento que eu fiquei assim, pô, eu vou exagerar, não vou. Chega uma hora que você não explode, você implode, né? Então eu não consegui lidar um pouquinho com algumas questões, algumas emoções do dia a dia. Mas eu estou aberto Na verdade, no momento, eu não estou aberto a propostas, né? Tive umas 6 ligações de janeiro para cá, não aceitei nenhuma, não fechei com ninguém. Interior de Minas, Série C, enfim, teve aí sondagem até para sair do país, mas eu não fui. O meu foco agora é no mestrado, né? Eu fui aprovado e as pessoas vão ficar curiosas. O que eu estou fazendo no Cefet? Fazendo educação tecnológica, né? Mestrado em educação tecnológica. Na verdade, eu jamais iria para a ciência do esporte, né? Eu fiquei um tempinho lá na ciência do esporte, ele tentando namorar algum departamento, eu jamais iria, né? Para a ciência do esporte. E até o próprio lazer foi uma coisa que eu pensei, mas pensei mesmo, de verdade, mas trabalhando o alto desempenho de alguma forma, abordando alguma coisa. Mas eu estava repensando aí minhas escolhas e o que eu quero fazer, o que eu quero estudar, que isso estava me incomodando. Eu queria pôr para fora alguma coisa, estudar alguma coisa, falar de alguma coisa. E quando eu cheguei a procurar ali na sociologia, na filosofia, cheguei a olhar. Aí eu fui na educação da UFMG, eu busquei alguém, mandei um e-mail, uma professora me atendeu. Foi a professora Deise Moreira Cunha.
E a gente começou a conversar, ela topou me ajudar. E quando ela falou que ela trabalhava com ergologia, e as pessoas eles não sabem o que é ergologia, né? Que é onde você estudar e você trabalha, estudar o trabalho, mas do ponto de vista daquele que trabalha, né? Trabalhar o corpo si, né? Não do ponto de vista, não a pessoa como sujeito, mas o fenômeno do ponto de vista daquele que trabalha. E é uma coisa assim que me inquietava há muito tempo, porque muito assim, entrar no mestrado, porque eu queria estudar alguma coisa, fazer alguma coisa, e isso foi em direção a inquietações do passado, porque quando comecei a ler sobre ergologia e arremetendo aí a questões né, as clínicas do trabalho, psicodinâmica, a questão da psicologia social, a questão, assim, esses autores, né, que você vai conhecendo, né, o Schwartz, que é da ergologia, você vai lendo um pouquinho, diversos autores que eu comecei a olhar assim, e da psicologia, inclusive, Paulo, da psicologia, né, e aí eu passei no mestrado porque eu fiz um projeto que é interessante, eu estou revendo ele, mas eu devo estudar. Em princípio, o projeto que eu devo desenvolver, né? Eu devo estudar aí os treinadores de futebol diante da resistência do real, daquilo que realmente acontece, como que eles vão. E pode ser que eu vá procurar a Paula para trocar uma figurinha com ela, mas já estou até. Bom que eu. Lembrei disso agora, que eu pensei em você outro dia. Eu falei assim, eu preciso de alguém da psicologia também, mas também ligado ao esporte. E aí eu tô lá, cara, assim, meu foco é no mestrado. Se eu vou voltar no futebol como preparador físico, não sei. Eu posso talvez voltar numa área, numa coordenação, numa área diferente, ou desenvolver algum outro projeto, ou de repente eu vou para a área acadêmica. Eu não me fechei, profissionalmente eu não me fechei. Espero abrir muitas portas com esse mestrado e pensar em outras coisas, pensar o futebol de maneira diferente. Eu te confesso que às vezes eu me achava um pouquinho limitado demais na preparação física, com todo respeito aos preparadores, e eu gosto, mas eu estou ali num campo muito específico do futebol, então eu não tô cuidando de outras coisas, né? Eu ficava mais tempo, quando eu não estava com a Paula lá no Atlético, eu estava lá na fisioterapia com outro lá, eu estava lá na nutricionista, e eu sempre circulei, com a pedagoga, e eu sempre circulei no futebol, eu transitei. E a ergologia, ela é interessante porque a ergologia não é uma ciência, não é uma disciplina. Nela você trabalha todas as disciplinas, né? Porque pela ergologia, uma disciplina é pouco, uma ciência é pouco para explicar a realidade, né? Não é mas todas podem ajudar, todas, de alguma forma, eu vou fazer uma interface e usar os treinadores, o papel dos treinadores para estudar a ergologia, para tentar entrar num campo inexplorado no futebol. Obrigada, Vladimir. Queria agradecer em nome do GFUT a sua participação. A gente deseja aí que a sua caminhada, para onde ela for, seja ótima, com muitos frutos. Então, a gente queria agradecer a sua participação, agradecer a participação de todo mundo aqui, e que todo mundo fique ligado, acompanhe as nossas redes, que todo mês tem GFUT Convida. A gente encerra por aqui.